estar, Senhor. Não existe, Senhor, melhor lugar onde eu quero estar, Senhor. É na tua presença que eu te encontro, Deus. É na tua presença que sou curado. É na tua presença que sou restaurado. É na tua presença onde encontro respostas. Por isso vem, Senhor, e ouve nosso clamor. Vem, Senhor, e ouve nosso clamor, Deus. Necessitamos da tua presença, Jesus, a cada dia. Sem ti não podemos viver, Pai. Sem ti, Senhor, não conseguimos, Senhor, caminhar um minuto sequer, Senhor, sem a tua presença. Por isso vem, vem, Jesus. Se você puder, erga as suas mãos e comece a adorar a Ele. Novo possa fluir dos seus lábios cânticos de gratidão a Ele, cânticos de amor a Ele. Chame por Ele essa noite. Diga: seja bem-vindo, Jesus, neste lugar. Tu estás neste lugar, Tu estás neste lugar, Espírito Santo. Nós já podemos sentir a Tua presença. Tua presença é real, Jesus, neste lugar. Por isso nós Te amamos, Pai, e Te adoramos. Te entronizamos, Senhor. Te entronizamos, Senhor, neste lugar. Vem o Teu reino sobre este lugar, Jesus. Oh, Deus, vem sobre, Senhor, o Brasil, Senhor. Vem sobre a nação, Senhor. Jesus querido, vem com o Teu poder transformador, Senhor, e restaurador, Pai. Aleluia, aleluia, Jesus querido. Nós Te amamos, Pai, nós Te amamos. E bendizemos o Teu nome, Jesus. E bendizemos o Teu nome. E exaltamos o Teu nome. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Nós Te amamos. Somos apaixonados por Ti, Jesus. Queremos ver Tua face. Queremos Te contemplar, Deus. Tu és maravilhoso. Vem, Senhor, e cura, Senhor, a nossa dor, o nosso coração, Pai. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Nós Te adoramos. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Ele tem uma bênção para você esta noite, querido. Se você crer nisso, erga suas mãos e diga glória a Deus. Diga: Jesus, eu já posso contemplar, Pai, a minha vitória essa noite. Nada, nenhuma seta do inimigo poderá impedir, Senhor, aquilo que eu tenho para receber. Eu creio na minha vitória. Diga isso: eu creio na minha vitória. Eu creio na minha bênção. Aleluia, aleluia. Nenhuma arma contra nós prospera. A escuridão não prevalecerá. Pois eu sirvo a um Deus vitorioso. Meu Deus não falhará. Meu Deus não falhará. A minha vitória eu posso ver.
A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A minha vitória eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. O nome de Jesus é poderoso. Em toda guerra Ele é vencedor. Eu não temerei o inimigo. Eu sei qual será o seu fim. Eu sei qual será o seu fim. A minha vitória eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A minha vitória eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Declare isso. A minha vitória eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A minha vitória eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Agora você vai profetizar isso na sua vida. Nenhuma arma será contra você, porque o Senhor é contigo, querido, em todas as batalhas. O mal que vem contra mim, tu transforma para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. Diga com fé. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim, tu transformas para o meu bem, para o meu bem. A minha vitória eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A minha vitória eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. A minha vitória eu posso ver. A minha vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. O mal que vem contra mim, tu transforma para o meu bem, para o meu bem. O mal que vem contra mim, tu transforma para o meu bem, para o meu bem. Nós cremos nisso, Jesus. Cremos nessa verdade, Pai. Tu és fiel. Cumprir, Senhor, aquilo que tu começaste em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, Jesus, o teu grande amor sobre nossas vidas, Senhor. Sobre nossas vidas, nós te amamos, Jesus. Aleluia. Eu posso ver todas as coisas, Jesus, o teu grande amor. Podem passar bilhões de anos, te darei meu louvor, eu te darei meu louvor. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há outro igual. A criação clama teu nome, vivemos pra te adorar, outro não há, ninguém tão grande, pra sempre tu reinarás, pra sempre tu reinarás. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há outro igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Por isso nós te adoramos, Jesus. Por isso toda a glória, toda a honra e todo louvor ao teu nome. Tu és o Deus bom. Toda a glória te darei, teu nome exaltarei. 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 Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Toda a glória te darei, teu nome exaltarei. 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 Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Diga isso. Poderoso
Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há nada igual, não há nada igual, nada se compara ao teu nome, Deus maravilhoso. Jesus, aleluia, nós te amamos. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Se Ele é fiel, diga: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Eu sei que tu me confortas, Pai. Eu sei que é meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Diga isso mais uma vez. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
Domingo pela manhã, quantos estiveram aqui? E ouviram a pregação do apóstolo? Ele começou dizendo o seguinte, que tudo começa com, mais alto, tudo começa com adoração. Tudo na nossa vida começa com adoração. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim que na alegria nós devemos louvar e adorar ao Senhor, mas quando todas as coisas também não vão bem, nós devemos igualmente louvar e adorar ao Senhor. Em qualquer circunstância, na alegria ou na tristeza, tudo começa com adoração. Amém? E esse cântico falou isso, né? Do nosso fôlego. Você tem fôlego ainda no seu coração, ainda no seu pulmão? Então dá um glória a Deus. Fala assim, Senhor, não sei se é o seu caso, mas está difícil, mas glória ao teu nome. Senhor, está complicado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Glória ao teu nome. Eu não sei o que o Senhor vai fazer na minha vida, mas glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, e a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade permanecem para sempre na vida dos fiéis. A tua palavra ensina que o Senhor procura os fiéis desta terra. Aqui estão, Senhor, os fiéis desta terra, que vieram louvar e adorar o teu nome, independente da situação em que vivem. Louvado seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dá outra glória a Deus e aplauda ao Senhor antes de se sentar. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos, sempre bom. Pode sentar. No domingo à noite, nós estávamos aqui falando sobre integridade, que é o tema do mês. E domingo à noite eu falei sobre integridade, chamados para a integridade. Eu e você fomos chamados para sermos íntegros, completos em Deus. Amém? Eu e você fomos chamados para sermos completos na nossa vida com Deus. E hoje eu quero falar sobre um outro assunto também relevante para nós. E o título está ali, ó, recomeçar. Às vezes não, eu vou ser ousado e vou dizer que todos nós, durante a nossa vida, nós temos vários recomeços, não temos? Vários recomeços. E por qual razão é que nós temos que recomeçar? Quando eu estava pensando nessa palavra, me veio à tona algumas situações que eu passei com os irmãos. Talvez você seja um deles, né? Nós atendemos muitas pessoas. Durante a semana, nós estamos aqui no domingo, pregando, orando, mas o trabalho pastoral, ele vai além do domingo. Eu diria o seguinte, que o trabalho pastoral mesmo é durante a semana, porque durante a semana os pastores estão por aí, aconselhando, fazendo visitas, às vezes, infelizmente, fazendo ofícios fúnebres, né? No meu caso, eu estou na casa dos irmãos, acompanhando os grupos de comunhão. Então, nós acompanhamos muitas pessoas, e para nós é um privilégio poder entrar na casa dos irmãos, entrar na vida dos irmãos. Muitos de vocês já receberam minha visita, já conversaram comigo durante a semana, então sabem que falo a verdade. Mas isso, ao mesmo tempo que é uma alegria, traz para nós uma responsabilidade bastante grande, porque quando os irmãos nos procuram normalmente porque estão com alguma dificuldade, estão com algum problema,
e querem ouvir uma palavra de direção. Querem ouvir uma palavra que vai, além de dar direção, vai animá-los, por exemplo. Então, depende da situação que os irmãos vivem. Os irmãos têm uma expectativa, não é verdade? Existe uma expectativa. E eu pensando em todas essas, mas em várias conversas que eu tive com vários irmãos, eu comecei a me recordar de problemas que as pessoas têm passado. Diversos problemas. Eu vou citar aqui alguns que talvez seja o seu. Mas os irmãos têm passado. Essa semana mesmo, eu atendi pessoas com dificuldades no trabalho. Dificuldade no trabalho. Semana passada, atendi pessoas com dificuldades na sua saúde física. Porque tem saúde mental também. Já atendi muitas pessoas com problemas nos seus casamentos, matrimônios. Pessoas com problemas com seus filhos. Então, vocês entendem que são muitas as dificuldades que os irmãos passam, são muitos problemas, e eu fiquei pensando que em cada um desses problemas é necessário um recomeço. Cada um desses problemas é necessário uma luta que vai gerar um recomeço. Dá para entender? E eu quero, nessa noite, falar sobre recomeços. O que é que a gente precisa? Um recomeço é necessário depois que geralmente perdemos algo na vida. Vou falar para você uma coisa. O sentimento de perda é um sentimento que pesa muito na nossa vida, na nossa alma. A perda de um emprego, falei agora há pouco, a perda da saúde, falei agora há pouco também, a perda de um ente querido. Essa semana, infelizmente, uma irmã em Cristo perdeu a sua irmã, é uma perda terrível. A perda de um ente querido é uma perda terrível. A perda de um amigo, a palavra de Deus fala que existem amigos que são mais chegados que um irmão. Tem amigos pelos quais se tem mais consideração por irmão. Vocês conhecem gente assim? Sim ou não? Tem amigo que você fala, esse cara, esse é mais que um irmão para mim. A perda dele traz um peso para você. Então, em momentos de perdas financeiras são terríveis. Trazem, não é só o problema da perda em si, mas a vergonha. Principalmente se você é homem, e um homem fica mais envergonhado ainda quando ele perde seu emprego, quando ele entra num declínio financeiro, ele entra em parafuso, porque para um homem é importante ser o provedor da sua família. Então, é necessário que haja um recomeço. Quando nós perdemos coisas da nossa vida, um casamento, por exemplo, um casamento que está em declínio, que está com problema, é uma perda. Necessitamos de recomeços quando nós perdemos coisas. Estão comigo? Mas nós precisamos de recomeços também quando nós temos um ciclo da nossa vida encerrado. Eu não sei quantos aposentados nós temos aqui, eu estou vendo todos com caras jovens, acho que não deve ter nenhum aposentado, né? Aposentado, Carlão, com essa cara de 22 anos, você é aposentado? Aposentada, com essa cara de 49? Aposentadoria para algumas pessoas, pasme você ou não, ela não é bem-vinda. Eu escutei um estou certo então. Pessoas que não conseguem parar,
pessoas que não conseguem lidar com o encerramento de um ciclo na sua vida. Casamento dos filhos é um outro tipo de ciclo que nós temos dificuldade para lidar. Vocês já ouviram falar da síndrome do ninho vazio, né? Não? O que é isso? Quando os filhos se casam e vão embora. Quando os filhos se casam e vão embora, tudo fica como começou, o marido e a esposa. O ninho fica vazio, porque os filhos voaram. Daí o nome. E existem casais que, se não se deram bem, se um não se preocupou com o outro, durante todo o seu casamento, até este ponto em que os filhos deixam a casa, esses casais, eles entram em parafuso porque ficam lá, um olhando para a cara do outro e não sabem o que fazer. Não sabem por onde recomeçar. Ficam perdidos. Duas pessoas que viveram juntos aí 20, 25, 30 anos, de repente, é como se fossem dois estranhos vivendo junto. É o final de um ciclo que necessita do início de um recomeço. Precisam de um recomeço. Mas também tem um outro exemplo de um momento em que nós precisamos recomeçar. Vocês estão comigo, né? Tá tudo bem? É que a minha mulher fala que às vezes eu pareço uma metralhadora, né? Mas aí quando eu falo devagar, ela fala, você estava muito devagar. Está difícil de agradar, gente. Está difícil. Quando eu entendo, então, primeiro ponto, quando eu perco algo. Segundo ponto, quando encerra um ciclo da minha vida. E o terceiro, quando eu entendo que eu preciso deixar coisas para trás. Existem momentos que eu preciso deixar coisas para trás. E isto envolve um recomeço. Domingo à noite eu falei sobre uma experiência que tive, quando me converti aos 17 anos, que eu tive que deixar drogas e álcool para trás. Para mim foi um recomeço. Agora, a minha pergunta para você, antes de entrarmos no texto, né, qual dessas fases você está vivendo? É uma perda? Você perdeu algo e precisa recomeçar? Tem um ciclo na sua vida que se encerrou e você não consegue lidar com ele? Ou tem algo que você precisa deixar para trás, mas não está conseguindo? Você está inserido em algum desses tópicos? Se você está inserido em um desses tópicos, então vai a minha pergunta. O que você deve fazer? A pergunta de $1 milhão. O que você deve fazer? Como é que você e eu podemos proceder, de acordo com a palavra de Deus, para passarmos por essa fase e recomeçarmos bem? Vamos descobrir isso através da história de Noé, que é muito conhecida. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 6. Vamos ver o que nós podemos aprender para a nossa vida de recomeços, através da experiência que Noé viveu com Deus. Eu vou ler a partir do versículo 1. Quando os homens... Não, eu vou ler a partir do versículo 5. A partir do versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu acho que esse texto tem tudo a ver com os nossos dias, né? Jesus disse, inclusive, que a vinda do Senhor, ou o sinal da vida, um dos sinais da vinda, do retorno do nosso Senhor Jesus, é que os nossos dias seriam como os dias de Noé. Lembram quando Jesus disse isso? Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Senhor.
próximo da vinda do Senhor, o mundo estará parecido com o mundo que havia no tempo de Noé. Olha o versículo 6. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Esse arrependimento é um pesar. Deus não se arrepende, porque se Deus se arrependesse de fato, seria uma prova de que ele toma atitudes erradas, não é isso? Mas Deus não se arrepende de fato, porque nada do que ele faz é errado. Mas isso é um pesar. Que pena, sabe quando você fala isso? Que pena que isto aconteceu. É um pesar. Meu Deus, que coisa, olha o que aconteceu. É um pesar, não era um desejo. Não foi feito para isso, ele não queria isto, mas aconteceu. Dá para entender? Isso é uma explicação grosseira, tá? A explicação mais profunda, somente na escola teológica, aí você faz a sua inscrição. Mas, de uma forma grosseira, este arrependimento é um pesar. Aquilo que eu, Deus, criei, se corrompeu. Que pena. Vou continuar, fechou aqui. Versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos esses seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão, uma janela, de 45 centímetros, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém, meus irmãos? História magnífica. O que nós aprendemos com isso? O que isso tem a ver com um recomeço? Era um recomeço para Noé e sua família. Porque o mundo em que Noé estava vivendo estaria prestes a acabar. E a Bíblia explica por quê. Porque a violência e a corrupção se multiplicaram. As pessoas daquela época, da época de Noé, não estavam mais preocupadas em buscar a Deus. As pessoas daquela época casavam-se e davam-se em casamento. Não é o problema casar. O problema é que
eles estavam procurando apenas prazeres para a sua vida, estavam fazendo somente coisas que davam prazer e alegria para eles, e não estavam nem um pouco preocupados em buscar a Deus. Não queria se saber de Deus naquela época, por isso que o Senhor encontrou somente em Noé e na sua família, um homem justo e uma família para ser salva. Então, no meio de um mundo corrompido, Deus tomou a decisão de exterminá-los e explicou. Depois você leia a partir do versículo 1, a história de Noé, capítulo 6, capítulo 7, 8 e 9. Para você entender tudo, leia esses 4 capítulos. Tá? Não temos tempo para isso. Então, eu vou me deter somente em falar e você vai ter que acreditar em mim. A terra estava corrompida. E Deus, a palavra de Deus fala que Deus é misericordioso. Ele levantou Noé para construir uma arca, mas enquanto Noé construía a arca, ele falava do amor de Deus. Ele pregava. Mas a Bíblia diz que o povo não dava atenção. O Senhor diz, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Está lá no texto, vai ler depois. Isso quer dizer que Deus falava, mas o povo não queria ouvir. O povo estava interessado apenas na sua vida e mais nada. Deus falava. Então aqui, acho que tem uma primeira lição para nós. Deus fala com você. Eu tenho certeza que fala, porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você, no exato momento em que crê em Jesus, tem a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Isso está na Bíblia. Mas será que de fato você está ouvindo a voz do Senhor? Ou melhor, como este povo, será que você não quer ouvir a voz do Senhor? Porque este povo não queria. Então Deus tomou a decisão. Já que eles não ouvem ao meu espírito, vou exterminá-los e recomeçar tudo novamente. Então essa é a história. Primeiro ponto que nós aprendemos é que nós precisamos ouvir a direção do Senhor. Se você está precisando de um recomeço, o primeiro passo que você precisa dar é ouvir a direção de Deus. Foi isto que aconteceu com Noé. Deus falou para Noé o que ia acontecer. Deus falou para Noé construir uma arca. Agora, o que chama atenção não foi só a obediência dele, foi o tipo de obediência. Eu não sei se os irmãos sabem, mas nesta época não chovia sobre a terra. A Bíblia fala que o orvalho, durante o dia, vocês conhecem o ciclo da chuva, né? Durante o dia a água ela é evaporada, ela se condensa em nuvens, que eu não sei o nome mais daquelas nuvens pretas, tem um nome, né? E a água precipita. A diferença é que a água não precipitava, a água evaporava e caía como orvalho, não tinha chuva. Então imagine você na situação de Noé hoje. Deus falando para você, construa uma arca. Jonas, construa uma arca. Vai chover. Osiel, construa uma arca, vai chover. Aí você olha para o céu e pensa, não sei não. Não sei não. Olha o nível de obediência que chama a atenção. Não tinha sinais de que ia chover. Mas Noé se apegou a uma palavra. Noé se apegou a uma direção de Deus. Noé, construa uma arca, porque vai chover, e quando isso acontecer, eu vou salvar você e a tua família. Amém? Primeiro passo, meus irmãos, que você e eu precisamos, nessa fase difícil em que precisamos recomeçar,
ouvir a direção de Deus. Ele sempre fala, mas às vezes nós não ouvimos. E por que nós não ouvimos? Porque nós estamos distraídos com muitas coisas. Muitas coisas chamam a nossa atenção. Eu me lembro, bom, eu tenho 55 anos, então eu me lembro que tem alguns que estão comigo aqui, ó. Os mais novos acho que não. Está dizendo assim, que quando a gente tinha a televisão que não pegava direito, a gente ia e colocava um bombril. Os que estão dando risada são da minha época. Colocava um bombril. Para quê? Para captar melhor o sinal. No rádio também. Para captar. Os novos sabem que existe rádio ainda, né? Para captar o sinal, nós colocávamos bombril. Aí o que acontecia? O bombril é palha de aço. Aquela fagulha caía dentro da televisão, fechava curto, queimava a TV. Mas, se o sinal não estiver sendo bem recebido pela TV ou pelo rádio, eu estou falando isso para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Se o sinal não for bem recebido, a imagem não vai ficar nítida. O som que se ouve no rádio não vai ficar bem audível. Porque existe interferência, e a interferência atrapalha na minha visão e na minha audição. Então os irmãos já entenderam que tem coisas que nós fazemos na nossa vida que interferem, que estão interferindo, estão causando uma interferência entre o que Deus fala e o que você ouve, não é? E isto faz com que você ou não ouça direito e tome a decisão errada, ou nem sequer tome decisão nenhuma. Então, a primeira coisa que nós aprendemos foi que nós precisamos ouvir a direção de Deus, certo? Segunda, que aprendemos desse texto, tem alguma coisa que está interferindo a sua comunicação com Deus? O que é? É o seu trabalho? Eu fiz uma lista aqui de coisas que podem nos impedir. É o seu trabalho? Algumas pessoas trabalham tanto, só pensam em trabalhar, que não tem tempo para dar para Deus. Não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ouvir Deus falando. Por quê? Porque o seu pensamento está só no trabalho. Tem pessoas que o seu pensamento, a sua vida está no dinheiro. Pensam tanto em dinheiro que não se dão ao luxo de ouvir Deus falar. Deus está falando e você não está ouvindo. Interferência. Tem pessoas, eu falei agora sobre a vida na época de Noé, tem pessoas que buscam tanto prazer, tantas coisas podem trazer prazer. Uma compra. Compras trazem prazer, não trazem? Um prazer momentâneo, que logo vira choro quando chega o boleto do cartão. Uma compra pode trazer prazer. Sei lá, tem tanta coisa que pode trazer prazer. Mas essas coisas podem estar te atrapalhando de ouvir a voz de Deus. Não sei se é o seu caso. E não querer ser corrigido. Não querer ser corrigido também me impede de ouvir a Deus. Eu vou explicar. Essa semana eu conversei com uma pessoa. Ele não vai mais na igreja há muito tempo. E eu perguntei, ô fulaninho, vocês querem saber o nome dele, né? Não vou falar. Ô fulaninho, qual foi a última vez que você foi à igreja? Aí ele olhou para o teto. Quando olha para o teto, você sabe que o cara vai chutar, porque ele não lembra. Ele vai chutar uma data. Aí eu falei, mas rapaz, por que você não volta? Volta para a casa do Senhor. Eu falei, eu não. Eu falei, por quê? Porque se eu voltar, eu vou ter que casar. Ele sabe muito bem que não pode ficar na situação que está. Mas o engraçado é que ele não quer ser corrigido. Já viram isso? A pessoa não quer ser corrigida. Será que este é o seu caso? Então, primeiro passo
é ouvir a direção de Deus. Segundo, se há interferência, você tem que tirar essa interferência entre o que Deus fala e o que você ouve. Amém, meus irmãos? E aí é o seguinte, cada um tem sua vida, você é que sabe de você, eu sei de mim. Como o apóstolo fala, cada pregação que nós preparamos, ela precisa primeiro falar conosco. Se não falar conosco, não adianta pregar, porque não vai falar com ninguém. Então, eu identifiquei em minha vida situações que me impedem de ouvir de forma audível a voz de Deus. E como filho, eu quero ser corrigido. Eu vou me colocar à disposição do Senhor para que Ele me corrija. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existem coisas, presta atenção, para que você tenha um recomeço efetivo, você precisa deixar de colocar o seu foco em outras coisas e pôr o seu foco somente em Deus. Eu vou explicar isso usando a arca. A Bíblia diz que Noé mandou fazer somente uma janela. O texto que eu li fala isso, só tinha uma janela. Não tinha janelas laterais. Já pararam para prestar atenção nesse detalhe? A arca não tinha nenhuma janela lateral. O que havia fora da arca? Morte. Fora da arca, naquele mundo de água, existiam corpos de pessoas que morreram. Existiam corpos de animais que morreram. Troncos de árvore, lama. Aquela imagem, aquela cena terrível que nós costumamos ver quando tem inundações. Quando a água vem e inunda uma cidade inteira, nós temos exemplo aqui em São Paulo disso, todo ano acontece. Perto da gente, inclusive. Aquela cena de destruição. Não tinha janela lateral. Porque Deus estava conduzindo Noé e sua família para um recomeço. E se eles olhassem para as coisas que estavam acontecendo ao redor, o medo poderia se instalar no coração deles. Eles estavam até então debaixo da palavra de Deus. Quem garantiria que ao ver aquele mundo de destruição, o medo e a incerteza, a insegurança não iria entrar em seus corações? Durante as fases de recomeço, nós temos medo, nós temos incertezas, nós temos insegurança, não temos? Nós temos tudo isso. Para que isso não entrasse no coração de Noé e da família, Deus não fez nenhuma janela, não era panorâmico. A arca não era panorâmica. Só tinha uma opção para olhar para fora, aquela janela no teto. A janela no teto, o apóstolo pregou isso alguns anos atrás. Aquela janela aponta para o alto. Aquela janela aponta para Deus. Se eles quisessem ver alguma coisa de fora, eles teriam apenas que olhar por ali, não tinha mais o que olhar. E quando olhassem por ali, olhariam o céu, que simbolicamente representa olhar para Deus. Dá para entender? No seu recomeço, você precisa olhar para Deus e deixar de olhar para as situações que estão ao seu redor. Porque as situações que estão ao seu redor podem trazer insegurança para você, podem encobrir a palavra de direção que Deus deu para você. Dá para entender? Não olhe para o que está fora. Não olhe para a morte que existe ao seu redor. Não dê ouvidos para pessoas que tentam destruir a sua fé. Não dê ouvidos para pessoas que tentam destruir a sua confiança em Deus. Antes, faça como Noé. Olhe pela janela do teto. Olhe para o Senhor. Ele vai te abençoar. Amém? Esse é o segundo ponto. Agora eu quero ir para o terceiro. Ainda nesse ponto,
durante tempos difíceis, nosso foco deve estar em Deus, porque dele vem o nosso socorro. O Salmo 121 fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra. É dele que deve vir o seu socorro, do Senhor. E para encerrar, eu quero falar sobre o terceiro ponto, que é não desanimar. Você não pode desanimar. Porque o desânimo te paralisa. O desânimo tira a sua vontade de viver melhor. Deus quer que você viva bem, sabia disto? Deus quer que você viva abençoado, sabia disto? Mas às vezes você não vive por culpa sua mesmo. Às vezes eu não consigo experimentar o que Deus tem de melhor para mim por culpa minha. E o mesmo deve acontecer com você, porque há uma palavra para você e para mim, só que nós preferimos ficar desanimados, preferimos ficar prestando atenção em outras coisas do que nos animarmos com a palavra e caminharmos. O desânimo tira a nossa vontade de vencer. O desânimo, em casos extremos, tira a minha vontade de viver, de forma literal. Pessoas não querem mais viver quando estão extremamente desanimadas. Quando a água abaixou, e a arca finalmente tocou na terra, Noé, a família deve estar pensando: acabou. Acabou. Agora, quando a porta dessa arca se abrir, nós teremos um mundo maravilhoso para desfrutar. Quando a porta da arca se abrir, o que nós precisamos apenas é desfrutar. Não vou precisar fazer nada, só desfrutar. Mas aí a porta se abriu. Qual foi a visão que você imagina que eles viram? Ainda havia devastação. Ainda havia morte. Mas a Bíblia diz que Noé plantou uma vinha. Eu falei para você ler até o capítulo 9, né? A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha. O que isso significa? Noé trabalhou. Ele não se rendeu à destruição que ele viu. Ele não culpou a Deus dizendo: o Senhor podia ter me deixado morrer junto com esses, mas me trouxe até aqui com minha família, para quê? Não tem mais nada. Por que o Senhor não me deixou morrer? A Bíblia não relata isso. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha. Primeiro, Noé ergueu um altar ao Senhor, que significa adoração. Lembra? Tudo começa com adoração. No recomeço, ele adorou. Bendito seja o Senhor, ele adorou. E plantou uma vinha, foi trabalhar. Agora, o que chama a atenção é que, quando Deus trouxe uma direção para ele, lembra lá, antes do dilúvio, o que ele fez? Construiu a arca, foi trabalhar. Durante toda a transição, Noé trabalhou, porque dentro da arca eles tiveram que alimentar os animais e limpar a casa, né? Então, Noé e sua família não cessaram de trabalhar em todo o recomeço. Isso significa o seguinte, meus irmãos: tem coisa que Deus vai fazer, e só Ele pode fazer, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Você precisa tomar uma atitude
e fazer o que você precisa ser feito, porque o que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Dá para entender? Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Ele vai fazer exatamente o que você não pode. O sobrenatural vem dele. Mas aquilo que é para você, você tem que fazer. Não desanime. Não desista. Se você sair daqui e ainda continuar enxergando um mundo morto ao seu redor, não desista. Apenas faça o que está ao seu alcance. E Deus vai fazer aquilo que só Ele pode. Nós precisamos agir enquanto oramos. Nós precisamos fazer o que está em nossa mão. Amém? Então, eu vou encerrar fazendo umas perguntas para você. Eu sou curioso, sabe? Nós falamos sobre a direção de Deus. Você tem orado e ouvido a direção de Deus? Se você não tem orado e não tem ouvido a direção de Deus, então você precisa agir. Isso é você que faz. Você precisa começar a orar para ouvir a voz de Deus. Você tem olhado e buscado ao Senhor? Ou tem se distraído com as coisas da vida e deixado o Senhor de lado? Você está olhando para Deus? Ou olhando para tudo ao seu redor e se esquecendo de Deus? E a terceira pergunta: você está esperando apenas que Deus reconstrua a tua vida? Ou você tem feito algo enquanto espera no Senhor? Isso é com você. O Senhor vai te abençoar. Ele quer te abençoar. Mas há algo que é você e eu que precisamos fazer. Eu quero ler com vocês, para encerrar, Gênesis 8:22. Dá para projetar? 8:22. Gênesis 8:22. Aqui é uma promessa que o Senhor fez para Noé. Essa promessa foi feita a Noé. Se você prestou atenção no texto que eu li, disse que Noé tem uma aliança com Deus. Perceberam? Noé tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus por meio de Jesus. Você tem uma aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. Então, a promessa feita para Noé é para você. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. A promessa de Deus sobre tua vida é que haverá provisão para você, sempre. Sempre haverá provisão. Amém? Fique em pé no teu lugar, que eu quero orar. Talvez você se encaixe nisso que foi dito hoje, você precisa recomeçar. Se esse for o teu caso, vai fazer o seguinte, fecha os olhos. Fecha os olhos, só para que você não se distraia, tá? Fecha os olhos, e se este é o teu caso, por favor, levante a mão. Que um pastor, um auxiliar vai até você para orar. Se você precisa recomeçar, apenas levante a mão. Zé, ó. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus, pela tua grande misericórdia. Existem pessoas em nosso meio que precisam recomeçar. Pessoas que talvez não consigam vislumbrar um amanhã melhor. Pessoas que estão presas nas suas perdas, presas em coisas que não conseguem deixar para trás. Mas a tua palavra nos é bem clara, que
nós precisamos ouvir a tua direção. E quando nós ouvirmos a tua direção e obedecemos, o Senhor realiza esse trabalho de reconstrução na nossa vida. Eu quero abençoar os teus filhos em nome de Jesus. Estes que necessitam de um recomeço, fala com eles, Pai, fale com eles. Traga uma palavra aos seus corações, traga uma direção aos seus corações. Uma palavra que vai trazer ânimo, uma palavra que vai trazer força, uma palavra que vai mostrar o caminho que devem trilhar, para que assim, como aconteceu com Noé, e tantos outros exemplos que nós enxergamos na Bíblia, de pessoas que tiveram dificuldades, filhos que o Senhor reconduziu a recomeços, que os teus filhos aqui também recomecem, debaixo da tua direção, debaixo da tua bênção, Pai. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, todo medo, toda insegurança, toda incerteza, que essas coisas não prendam os seus corações. São coisas que são comuns a todos nós. Todos nós temos certo nível de medo, de insegurança, de incerteza, porque a vida é assim, a vida é incerta. Mas o que é certo é que o Senhor está no comando das nossas vidas. O que é certo é que o Senhor cuida de cada um de nós. O que é certo é esta promessa que o Senhor fez, que há uma provisão do Senhor para todos nós. Há um cuidado do Senhor para todos nós. O Senhor zela por cada um de nós, porque nós temos uma aliança. Noé tinha uma aliança com o Senhor, e nós também temos uma aliança que é fundamentada no sangue do Senhor Jesus. Esta aliança nos dá a certeza de que jamais seremos deixados pelo Senhor. Abençoe os teus filhos, Pai, para que recomecem, e assim como Noé, se alegrem. A tua palavra fala que Noé plantou uma vinha e se alegrou porque viu o Senhor agindo na vida dele e recomeçando. E todos nós hoje somos frutos do que o Senhor fez na vida de Noé, porque toda a vida continuou, toda a vida que existe foi gerada pelos 3 filhos dele. De certa forma, nós somos todos descendentes de Noé. Senhor, abençoe os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, glorifica o nome do Senhor, e permaneça em pé, porque eu não sei se tem vídeo. Tem algum vídeo? Eu acho que não tem ainda, né? Tem? Não, né? Não tem. Então, domingo, às 10 horas da manhã, nós temos culto, e às 18 horas nós temos culto também. Esperamos você aqui. Nós vamos agora encerrar entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? Tudo começa com adoração. E nós cremos, aqui em Cristo Santo, nós cremos que nossos dízimos e as nossas ofertas são frutos de um coração que adora o Senhor, um fruto de um coração que louva o Senhor, entregando dízimos e ofertas, amém? Isso é o que nós ensinamos aqui, que é fruto de um coração de um adorador. Dar faz parte de um coração de um adorador. Então nós vamos encerrar, eu vou orar por vocês, e nós vamos encerrar louvando, mas enquanto louvamos, você vem, traga seu dízimo, sua oferta, e não vai embora, louve até o final, amém? Senhor, quero te agradecer em nome de Jesus por cada um dos teus filhos que estão aqui, e pedir, Pai, que o Senhor os abençoe financeiramente. Muitos precisam também de um recomeço financeiro. Traga estratégia para eles se livrarem das suas dívidas, Pai, que corroem, que comem, consomem todo o dinheiro que o Senhor abençoa os seus filhos. Abençoe-os com uma estratégia para deixarem de gastar com coisas que não são necessárias. Mas também, Senhor, abençoe-os com bons rendimentos,
Que o salário dos seus filhos seja maior para que eles vivam bem em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até domingo. Amém? Eu posso ver todas as coisas. Jesus, o teu grande amor. Podem passar bilhões de anos, que eu te darei meu louvor, que eu te darei meu louvor. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há outro igual. A criação clama teu nome. Vivemos pra te adorar, outro não há, ninguém tão grande, pra sempre tu reinarás, pra sempre tu reinarás. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilha mais que as estrelas, oh, não há nada igual. Deus Todo-Poderoso, cantamos teu amor glorioso. Tu brilhas mais que as estrelas, oh, não há outro igual. Que a bênção do Senhor te acompanhe. Até domingo.